Olhe cá, Sr. Miguel. A nossa filha não está acostumada a esses modos grosseiros. Embora filha de gente pobre, nós sempre a tratamos com muito carinho. Portanto, acho melhor o senhor. Engraçado. Eu é que tenho de mudar o modo de tratá-la, replicou o operário com mais irritação ainda. Eu, que ela sempre deixa a distância, como se não fosse seu noivo. A senhora está enganada. Quem deve mudar é ela e não eu. A mulher de Macário, procurando se acalmar, respondeu baixando a cabeça sobre o bordado. Ana Maria é muito acanhada e o senhor, desde que a ame, deve ter paciência. Aos poucos ela vai se acostumando com o noivado. É bom que vá se acostumando o mais breve possível, replicou bruscamente Miguel, porque o nosso casamento está próximo. E notando que a jovem tirara de uma cesta um bordado, e trabalhava nele, silenciosa, parecendo não ouvir o que ele e a sua mãe conversavam, perguntou-lhe ironicamente. Perdeu a voz, Ana Maria? A moça levantou a loura cabeça e fitou no noivo um rápido olhar, murmurando com voz trêmula, enquanto voltava ao bordado. Não, Miguel. Apenas estou cansada. Cansada de trabalhar no enxoval? O bordar não me cansa, explicou com paciência a menina. Creio que estou me excedendo na leitura à noite, e isso talvez esteja me fazendo mal. Lendo à noite, replicou o moço. Vá perdendo esse costume. Não se deve perder tempo com essas tolices. Aprenda antes a cozinhar e levar roupa. Você cozinha bem? Olhe que eu tenho um apetite devorador. Ainda desta vez, foi Dona Júlia quem respondeu pela filha. Ela sabe cozinhar e bem, graças a Deus. A finada Joceline e ela brincavam, quando crianças, de fazer comidinhas, e era de dar gosto vê-las assim entretidas. E foi desse modo que aprenderam. Porém, continuou um pouco contrafeita a velha senhora, quanto a lavar roupa, nunca ensinei Ana Maria a fazer esse serviço, pois me dava dó ver aquelas mãos tão brancas num trabalho tão grosseiro. Por isso, escusou-se Dona Júlia, ela não sabe lavar. Mas esses luxos são para mulher de rico. Mulher de pobre ali no rio batendo roupa, cozinhando, criando os filhos, ajudando o marido na roça. A senhora bem sabe disso. Dona Júlia não respondeu. Para quê? Pensou. Aquele homem não compreenderia. Podia dizer-lhe que se ele queria uma esposa assim, não devia ter escolhido Ana Maria, tão pouco talhada para aquela vida rústica. Não que ela fosse preguiçosa. Era até muito ativa e por seu gosto faria todo o serviço. Mas é que era tão delicada, que dava pena vê-la ferindo as mãos, mais próprias para o bordado, os livros e o piano. Se pudessem, ela teria estudado para professora, como sonhava. Mas o seu destino era casar-se e terminar os seus dias junto daquele homem tão diferente dela em tudo. Fosse feita a vontade de Deus, pensou com resignação a mulher de Macário. Ana Maria continuava a bordar, em silêncio. Miguel, desejoso de travar conversação com ela, lembrou de lhe dar a notícia que o trouxera ali. E todo satisfeito, julgando que as suas palavras fossem causar alegria à noiva, murmurou. Estive com o Sr. Renoir e ele me disse que vai mandar o enxoval que prometeu se você casasse comigo. Quer que seu pai vá buscá-lo? Erguendo-se, a menina, corando fortemente, largou o bordado sobre a cadeira, enquanto replicava com altivez de rainha. Não lhe dei o sim em troca de um enxoval, Miguel. Casar-me-ei com aquilo que meu pai possa dar-me. O senhor faz muito mal, disse ela com dignidade, em dar satisfações sobre nosso casamento ao seu patrão. Eu não lhe pedi isso. Casar-me-ei com o senhor não porque o senhor Renoir o deseje, mas porque Deus assim o quer. E sem esperar a resposta, a moça, descendo os degraus que davam para o jardim, saiu apressada, não se despedindo sequer do noivo. Este ficara tão surpreso que,
Quando quis ver a direção que ela tomara, para lhe ir ao encalço, foi tarde demais. Ana Maria desaparecera como por encanto, entre as árvores. Dona Júlia, que tinha nos olhos um brilho de satisfação e orgulho, fingia não notar o ar atoleimado do operário. Com um riso irônico, respondeu ao cumprimento do moço, quando este, um pouco tardiamente, resolveu ir ver a direção que a noiva tomara. Cantarolando, como era o seu costume quando estava satisfeita, continuou Dona Júlia a bordar. Pensava em Ana Maria. Aquela filha continuava sendo um enigma, cada vez a compreendia menos. Tão mansa quanto uma pomba, onde fora buscar aquela intrepidez que surpreendera o noivo. Sorrindo satisfeita com o sucedido, ela aguardava a volta de Macário, ansiosa para lhe contar a novidade. O seu velho ia ficar bem contente. Aquele enxoval era um pesadelo para ele. Não o recusara ainda, temendo prejudicar a filha. Porém, diante disso, que não sentiria? Dona Júlia bordava, com um passarinho cantarolando bem em sua alma. Quem sabe, meditava esperançosa, se aquele casamento não se realizaria. Enquanto isso, Macário terminava a sua tarefa diária, podando uma roseira, nos jardins da mansão. Mudara muito o velho jardineiro. Seu corpo estava curvado e emagrecido, sua cabeça, completamente branca. Trabalhava, como se a tesoura que segurava pesasse arrobas. Seus gestos eram mecânicos, desalentados. Parecia que de seu coração fugira todo o encanto de viver. Trabalhava como um corpo sem vida, sem alma. Nesse instante, numa das aleias do jardim, sombreadas por acácias, surgiu a alta figura de um homem. Era Francis. Ele vinha de ter com tio Nicolau e ia em direção à sua casa, quando avistou o jardineiro. Impulsionado por uma ideia, dirigiu-se para este. Macário, ao lhe sentir a presença, tirou o usado chapéu de palha de abas largas que o protegia do sol, e cumprimentou o patrão. Boa tarde, Sr. Renoir. Boa tarde, Macário. Como vamos com as nossas plantas? Elas vão bem, como poderá ver. As chuvas nos têm ajudado bastante. Nunca o jardim esteve mais florido. Tens razão, murmurou Frances circulando a vista em derredor, e aspirando forte. Como isto está bonito e que perfume vem dessas flores. Parabéns, meu velho, mereceis um prêmio. Que o senhor acaba de me dar. O seu elogio ao meu trabalho, foi o melhor prêmio que o senhor poderia me ofertar. Não basta, Macário. Sei que a tua filha vai casar-se em breve e quero ajudar-te no preparo do enxoval. Por que fazes esta cara triste? Este casamento não é de teu gosto. Seria, Sr. Renoir, se visse a minha filha se sentir feliz. Mas não acontece isso. Ela parece que está marchando para um suplício e não para um casamento, respondeu Macário com tristeza. Queres dizer que ela não ama o rapaz? Porque deu sim. Ela não tem jeito de amá-lo. E deu sim, creio que o fez temendo desgostar o patrão, respondeu constrangido o velho jardineiro. Desgostar-me. Mas. Perdoe-me a ousadia, interrompeu o ancião. Porém o senhor mostrou tanto interesse nesse casamento, que todos nós compreendemos que ele era o desejo do senhor. E como o pobre não tem direito, Ana Maria aqueceu, temendo prejudicar ao seu pai. Macário falara no desabafo, sem compreender quanto suas palavras feriam o industrial. Pelo que estou sabendo, murmurou este, Ana Maria noivou apenas para proteger-te, não gosta do noivo. Bem, tornou o jardineiro coçando a cabeça, meio indeciso, falando a verdade, isso pensei no princípio. Porém, na ocasião em que ela deu o seu consentimento, fiquei sem compreender o que se passava com a minha filha. Tive a impressão, senhor, que ela falava obrigada por qualquer coisa muito séria. Todos nós, até o Dr. Arthur que estava presente quando ela deu o sim a Miguel e... Arthur estava presente. Dizes tu?
Interrompeu aflito o industrial, para a surpresa do jardineiro. Temeroso, este respondeu hesitante. Estava. Lembro-me que ele, como nós, ficou surpreso. Porque ela sempre nos dissera que tinha horror àquele moço, e de repente dá-o sim. Não posso compreender. E o velho baixou a cabeça, escondendo uma lágrima. Francis notou a emoção que dele se apoderara, assim como a mudança que se operara em seu velho jardineiro. Macário estava quase irreconhecível, de tão magro. Fingindo nada perceber, continuou inquirindo o industrial. Andas muito diferente, pareces cansado. Ou estás doente? Não é doença, patrão. Creio que os velhos não têm resistência para o sofrimento. Sofres, por quê? Qual o pai que não sofre quando sente um filho infeliz? Perguntou amargurado o jardineiro. Mas é tão grande assim o sofrimento de tua filha? Estranhou o industrial. Se é grande, patrão. Basta olhá-la, é a sombra do que foi. Magra, perdendo as cores, toda arredia pelos cantos, e ninguém mais a vê sorrir. Parece alma penada, é triste vê-la tão mudada, senhor. E enxugando uma lágrima, que desta vez não procurou esconder, ele continuou. Parece, patrão, que um vento ruim soprou sobre nós, desde o momento que Miguel olhou para Ana Maria. Desde então, a felicidade fugiu de nosso lar. Minha velha definha a olhos vistos, pensando no dia da partida de nossa filha. Estou desolado, sem coragem de vê-la partir, também. Por que tem ela que partir? Miguel não trabalha na fábrica. Assim que casar, partirá. Que vai ser de nós, sabe Deus. Bem, patrão, murmurou o velho juntando as ferramentas, deixe-me ir. Tomei-lhe o tempo com minhas conversas. Desculpe. Foi o coração de pai quem falou e os corações dos pais são todos iguais, ricos e pobres. Até amanhã. E Macário se afastou, carregando os seus instrumentos de trabalho, num andar lento, de quem está muito cansado. O industrial, quando ele desapareceu, deixou-se cair num dos bancos do jardim, escondendo o rosto entre as mãos. No céu, já algumas estrelas brilhavam, ouviam-se sapos coachando. A voz dos pássaros silenciara. Eles tinham se recolhido aos ninhos. Morcegos cortavam o ar, cegamente. A noite descera e ia pincelando vagarosamente tudo de negro. Francis cismava. Compreendera todo o mal que causara ao filho. Fora o autor daquele noivado que viera ferir de modo terrível o coração de Arthur. Esfacelara com a própria mão a vida dele. Como pudera conceber tal maldade? Devia estar louco de orgulho e egoísmo, quando planejara o noivado de Ana Maria com Miguel, temeroso do amor de Arthur por ela. Não devia ter feito aquilo, não só por seu filho, também pela pobre menina. Como pudera pensar em unir aquela linda moça a um homem como Miguel? Agora via com toda a clareza o horror daquele noivado. Compreendia como fora injusto, desumano e cruel, em lançar nos braços de uma criatura tão rústica e grosseira uma joia daquelas, digna de melhor escrínio. Como engenhara a tamanha vileza? Que injustiça praticara! Mas, nada adiantava estar chorando sobre a sua culpa. Necessário se fazia, isto sim, reparar o mal praticado, e sem perder tempo. Agora que estava explicada aquela semelhança entre Ana Maria e a sua avó, via com que resignação aquele espírito soubera aceitar as provações que lhe foram impostas. Como devia ser evoluído para aceitar com tanta humildade aquele viver modesto, num lar tão pequenino. Ela agora estava sofrendo, contara Macário. Como não sofrer com tal noivado? O jardineiro lhe dera a entender em sua sinceridade, que não fora apenas ele, Francis, quem a impelira a dar o sim ao operário. Quem fora mais, então? O tio Nicolau falara num ajuste de contas. De quem seriam essas contas? Suas, certamente.
dele, que agora sentia em sua própria carne as consequências dos seus erros, os quais não sabia como sanar. E de seu peito fugiu um soluço. O industrial chorava, com o rosto escondido nas mãos. Chorou como jamais pensara chorar em toda a sua vida. Chorou todos os seus erros, o seu viver até lhe entregue ao mais ferrenho orgulho, ao mais negro egoísmo. Ele a quem fora dado beneficiar os seus semelhantes, por meio de seus bens, que fizera até então nada. Apenas explorara, sem compaixão, os que viviam sob a sua dependência, exaurindo-lhes as forças em proveito próprio. Jamais pensara neles, como irmãos, nem sequer como humanos, donos de uma alma. Via apenas o braço que necessitava para aumentar os seus já tão grandes cabedais. Quantos não perderam a vida, em sua fábrica, deixando viúvas e filhos na miséria, esmolando o sustento? E ele nunca estenderá a mão àqueles infelizes, nem sequer com uma esmola. Agora sentia todo o horror dos seus erros. Parecia ouvir em sua volta gritos de bocas famintas. Estertores de inocentes, mortos de fome e frio. Viúvas que lhe reclamavam a vida dos maridos, acusando de lhes ter matado. E quanto mais chorava Francis, mais parecia ouvir aquelas vozes gargalhando terrivelmente aos seus ouvidos. Agora sim, bradavam, chegara o momento da vingança. Que vício quanto era perverso! Que compreendesse que para o seu espírito não havia misericórdia. Um horror tomara conta de seu pensamento. E sozinho no silêncio da noite, Francis sentiu que dele fugira uma luz do Senhor. Jamais teria perdão. E muito breve as vozes de Ana Maria, Macário, Júlia e Arthur iriam se juntar àquelas que lhe soavam terríveis aos ouvidos. Como aquelas acusações lhe fustigavam o espírito, causando-lhe dolorosos remorsos. E sob aquelas vozes, que riam e escarneciam, a sua alma, presa de desespero, fraquejava, entregando-se às potências do mal, quase sem resistência. Premido por elas, ia como Iscariotes, atirar-se ao abismo, quando, vencendo as trevas que o envolviam, a voz de Joceline lhe murmurou: em nome de Deus, não desespere. Erga o pensamento para ele e tenha fé. Não deve deixar-se vencer pelo remorso. Todos nós somos sujeitos a erros, só o Eterno é infalível. Afaste todos esses negros pensamentos e afugentará esses espíritos, que inconscientes do mal que praticam, vivem, por simples atraso, esperando sempre momentos como este, para lançarem o desespero nas almas que, incautas, ficam expostas às armadilhas. Tenha fé no Senhor. Esqueça o mal que fez, pense no bem que está fazendo agora e no muito que ainda irá praticar. Que a paz de Deus desça sobre o Senhor, meu Pai. A voz de Joceline silenciou e com ela aqueles esgares, aquelas gargalhadas malignas, deixando um halo de calma, de doce paz, no espírito daquele que, por um momento apenas, duvidara da clemência de Deus. Capítulo 27. Duas almas se encontram. Andando ligeiro, protegendo-se entre os arvoredos baixos e copados, Ana Maria tomou por um pequeno atalho que ia dar em seu canto predileto. A pedra do rio. Lá chegando, descalçou os sapatos e, depositando-os a um lado, arregaçou a barra da saia e foi sentar-se sobre a pedra, como fazia desde criança, quando estava presa de qualquer aflição. A aragem marulhava, ondulando as águas que deslizavam cantarolando aos seus pés. Dentro delas, cardumes de pequenos peixes passeavam, brincando em fileiras ordenadas. Olhando o vai e vem das minúsculas criaturinhas, a jovem foi aos poucos se acalmando da agitação de que estava possuída enquanto pensava. Fizera mal em ter deixado o noivo, assim impulsivamente. Tinha que dominar a repulsa que a sua presença lhe inspirava. Se não a dominasse, como poderia viver o resto de sua vida junto dele? Oh, Jesus! Como a expiação, que impusera ao seu espírito, estava lhe roubando as forças.
Sentia que não resistiria até o final. Casar-se com Miguel era o mesmo que morrer. Ah! Se houvesse uma maneira de não beber até a última gota daquele cálice de amargura. Porém, tinha que sorvê-lo, em holocausto às suas faltas e às de seu pai. Aquele bárbaro crime que cometera em uma de suas vidas pretéritas tinha que ser redimido. Apenas via que o seu sacrifício ia ser quase inútil. Em nada serviria para melhorar o homem com quem se casaria em breve. Miguel ainda estava tão sujeito aos impulsos da matéria, era tão primitivo em seus sentimentos, tão bárbaro, que ela se achava incapaz de levá-lo, nesta vida atual. Casando-se, redimiria apenas o crime, em nada melhoraria a sua antiga vítima. E se de seu casamento viessem filhos? Oh, não! Como orientar os inocentes, sob a influência daquele espírito tão inculto? Não. Era impossível conceber de semelhante homem. Mas como evitá-lo? Oh, Pai Celestial, orou ela, olhando o infinito, inspirai-me. Bem vedes quanto sofro e quanto temo. Clareai-me com a vossa luz. Mostrai-me o que devo fazer. Enviai-me um socorro, um pequeno aviso. Orientai-me. Que devo fazer, ó Pai Celestial? Em vossas mãos me entrego. Tão absorvida estava, em sua prece, que não percebeu que alguém se aproximava, e ao vê-la sobre a pedra, parara e fitava deslumbrado, como se tivesse diante de si o mais belo dos quadros. Depois, como se temesse ser percebido pela inocente menina que namorava, tristemente, às águas do rio, o visitante se escondeu por trás de uns galhos de árvore e, de entre eles, devorava com os olhos a formosa donzela. Esse observador temeroso era Arthur. O jovem, não podendo vencer a saudade que o dominava, não resistir à tentação que o assaltara e viera ver se por um acaso qualquer, poderia olhar, ao menos de longe, Ana Maria. Ao deparar com ela sobre a pedra, exultara. Porém, passada a vertigem que se apossara de seu espírito ao vê-la, o moço sentiu o coração apreensivo, ao notar a mudança que se operara nela. Como estava diferente. Tinha o aspecto de quem sofria. Que acontecia com o seu amor? Oh! Se pudesse correr até ela, protegê-la e fazê-la dividir com ele o seu sofrimento tão visível. Mordendo os lábios, com força, Arthur dominava o impulso que o impelia para junto dela. E temeroso de não resistir por mais tempo à tortura de vê-la, tão perto, e não poder falar-lhe, tentou afastar-se, mas os seus pés pareciam presos ao chão, e os seus olhos a fitavam como se nunca a tivessem visto. Não podia retirar-se, dominado pelo encanto que a presença da jovem exercia sobre ele. Surpreso, perguntava-se: como não descobrira, há mais tempo, que amava aquela criatura adorável? Como só viera a compreendê-lo naquele dia fatal do seu noivado? Oh! Se pudesse ao menos dizer-lhe quanto a amava. Contar-lhe o seu sofrimento, as suas lágrimas desesperadas. Mas, não. Temia que ela fugisse ofendida, repelindo-o por amor do outro. Arthur, preocupado, olhava com a alma torturada, sem coragem de retirar-se. O dia já de todo declinara e Ana Maria não notava que se fazia tarde. Como hipnotizada, olhava as águas sem mudar sequer a direção do olhar. Estaria ela, pensou apreensivo o moço, num daqueles momentos em que o seu espírito fugia para lugares ignotos. Temeroso que a menina, em transe, caísse na água, não ousava afastar-se. Já a noite vinha aos poucos apossando-se da terra, quando ela percebeu que esquecera as horas, entregue às suas dolorosas preocupações. Ana Maria se ergueu, vagarosamente, e alçando um pouco a saia, passou à margem, onde deixara os sapatos. Arthur, delicadamente, fechou os olhos para não ferir o recato de sua amada, tão grande o respeito que lhe devotava. A menina vinha em direção justa do local onde se encontrava ele. O moço, temendo ser notado, prendia a respiração.
Que pensaria ela se o encontrasse ali, escondido, como um malfeitor? A moça caminhava de olhos baixos, lentamente, como se não tivesse pressa. Ao chegar perto da árvore que abrigava o apaixonado jovem, ela parou inquieta. Um pressentimento, ou o magnetismo que exalam as criaturas, quando fitam alguém, agiu fortemente sobre a sua sensibilidade à flor da pele, porque Ana Maria sentiu, atemorizada, que não estava só. Olhando em volta, segurando com as mãos trêmulas o agitado peito, viu, dominando um grito de pavor, um vulto escondido por entre as árvores. Quis correr, mas as forças lhe faltaram e, largando um fraco gemido, caiu desmaiada aos pés de Arthur. Este, louco de angústia, desesperado pelo susto que lhe causara, ajoelhou-se ao seu lado, e com infinita delicadeza, com a alma cheia de cuidados passando o braço por trás de sua nuca, ergueu-lhe a cabeça. E sem saber o que fazer, levou, respeitosamente, a destra sobre o seu coração e ao sentir-lhe as fracas pulsações, respirou aliviado. Graças a Deus, fora, apenas, um desmaio. Serenado em parte, depositou a cabeça da linda desmaiada, com extremo cuidado, ao solo e, erguendo-se, foi buscar, dentro de seu chapéu, um pouco de água no rio. E, ajoelhando-se novamente junto dela, embebeu o lenço na água fresca e com ela molhava a fronte da menina, rezando para vê-la voltar a si. Ao contacto da água, Ana Maria foi aos poucos abrindo os olhos e, ao notar o rosto aflito curvado sobre ela, fitou-o estonteada e gemendo, tentou erguer-se. Ainda não se encontrava refeita do susto que sofrera e a sua mente não estava tão desperta. Notando seu aturdimento, Arthur murmurou de manso seu nome, o que fê-la estremecer sobressaltada, e ela passou a mão pelos olhos, como se afastasse uma visão. O moço insistia, lutando contra o marasmo que se apossara dela. Ana Maria, sussurrava aflito. Como te sentes? Estás me ouvindo? Responde, por Deus. Ao som daquela voz tão conhecida, ela ergueu a cabeça e, reconhecendo seu amigo, escondeu o rosto entre as mãos, chorando copiosamente. Ele não fez um movimento sequer para estancar aquela torrencial de lágrimas. Compreendia que elas eram necessárias, servindo como calmante para os nervos de sua amada. Quando foram diminuindo e o moço percebeu que ela estava melhor, tomou-a nos braços e a recostou num tronco de árvore, sem que a menina fizesse o mínimo protesto. Sentia-se segura junto dele como junto de seu pai, tal a confiança que depositava em seu amigo de infância. Este, sentado ao seu lado, tomou-lhe as mãos entre as suas, que estavam tão frias quanto as dela, e já senhor de si, como se agisse deliberadamente, sob uma nova resolução, perguntou-lhe em surdina. Assustei-te, Ana Maria. Como te sentes agora, podes me responder? Sim, Arthur, ciciou a menina, falando baixo, como temerosa de ser ouvida por alguém mais. Assustaste-me profundamente, pois não imaginei que fosse tu. Mas já estou bem, graças a Deus, sossegou ela. Quem pensaste que fosse, um malfeitor? E continuava a segurar-lhe a mão, sem que a jovem movesse a menor resistência. E sem esperar a sua resposta, perguntou-lhe com solicitude, porque ela não se apoiava nele, até ficar completamente boa. A gentil menina, que realmente ainda se encontrava estonteada, aqueceu, encostando a dolorida cabeça em seu ombro. Ambos agiam com a maior naturalidade, sem o constrangimento próprio dos maldosos. Notando que ela não respondia à sua pergunta anterior, o moço insistiu. Que temias tu, Ana Maria? Nunca pensei que fosses desmaiar com a minha presença, brincou ele. Não foi a tua presença que me assustou, não percebi que eras tu. Imaginei que fosse. E a menina se interrompeu, compreendendo um pouco tarde, que não devia revelar a causa de seu temor ao rapaz nem a ninguém. Entretanto este insistia com meiga autoridade. E ela, que não sabia mentir, respondeu constrangida.
Pensei que fosse Miguel. Senti tanto medo, julgando ser ele, que desmaiei pela primeira vez na vida. Um longo suspiro de felicidade fugiu do peito do rapaz. Sentiu-se transportado ao paraíso, com as palavras que a inocente menina murmurava. Ah! Ela não amava Miguel. Porque quem ama não teme a pessoa amada. E uma tentação irresistível, muito humana, dominou o jovem Renoir, que sem se conter, perguntou, vencido pelo sentimento que o dominava. Ana querida, amas o teu noivo? Não te ofendas, pelo amor de Deus. É o meu grande interesse por ti, que me obriga a falar-te assim. Por Deus. Responde. Amas Miguel? Eu jamais amei aquele homem. E creio que nunca o amarei. Sei que não devia dizê-lo. A ninguém, nem a ti. E novamente, escondendo o rosto nas mãos, afastando-se dele, recomeçou a chorar. Desta vez Arthur se ajoelhou e, tomando-lhe as mãos molhadas de lágrimas desesperadas, murmurou com doçura tal, que Ana Maria parou de soluçar, tão surpreendida ficara com o tom da voz daquele, a quem pensava querer como irmão. Ana Maria, meu doce amor, não podes imaginar quanto sou feliz, neste momento. Porém, não fales. Deixa que eu diga o quanto te amo. Depois, mandar-me-ás embora. E notando o espanto com que a menina colhia as suas palavras, compreendeu que ela não percebera o seu profundo amor. Não sabias o quanto me amavas, não era, Ana Maria? Eu também só o notei no dia em que deste o sim àquele homem. E Arthur, segurando os ombros da menina, fê-la voltar o rosto para o seu lado, enquanto perguntava ambicioso. Se não amas, por que deste aquele sim, por quê? O tio Nicolau não te disse? Explicou-se a menina. Não. Ele apenas me contou. E o moço se interrompeu em tempo, estivera prestes a revelar o segredo do ermitão a Ana Maria. Esta, estranhando a interrupção, insistiu. Apenas o quê? Nada ele te explicou? Nada me falou o tio Nicolau a teu respeito. Que mistério envolve o teu noivado? Por que deste aquele sim? Foi porque. Talvez não me compreendas, tartamudeou ela, e me tomes como uma visionária. Queres sabê-lo, queres? Sim. De toda a minha alma. Por quê? E, ansioso, fitava o rosto da moça, cujos olhos brilhavam, na noite que se fizera de todos sobre aquele trecho da terra. Nem sei como começar, tudo se prende a um transporte que tive naquela última vez que fomos com Joceline à montanha da floresta, lembras-te? Arthur assentiu, bebendo-lhe as palavras. Pois bem. Lá eu vi. Oh, murmurou, torcendo as mãos nervosamente, não me compreenderás com certeza. Não fiques assim nervosa, exclamou ele assentando-se aos seus pés e continuando resoluto. Confia em mim, como sempre fizeste. Não imaginas quanto eu preciso desse esclarecimento. Se soubesses como sofro desde aquele dia. E foi ele quem, dessa vez, escondeu o rosto entre as mãos, vencido pela dor de amar. Ao vê-lo chorar, Ana Maria, impulsivamente, ajoelhou-se e, tomando entre as mãos a cabeça do rapaz, encostou seu rosto no dele, enquanto, falando ligeiro, suplicava. Oh! Isso não. Também te amo, não quero que sofras. Creio que sempre te amei. Oh! Arthur, não desesperes. Sabendo-te infeliz, não poderei viver. Morrerei certamente. Estava linda, assim suplicante, esquecida que dera a palavra a outro. O jovem a ouvia deslumbrado, pleno de felicidade. E tão maravilhado ficara que, esquecendo que ela era noiva, que não lhe pertencia, deu em sua fronte o mais puro beijo. E, de mãos entrelaçadas, fitaram-se, esquecidos de tudo, silenciosos. Quando o amor atinge aquele grau que unia os dois jovens,
As palavras nada significam. Eles estavam extasiados, um diante do outro. Parecia que, no céu, as estrelas brilhavam com mais intensidade. Será que quando dois espíritos enamorados se encontram, na terra, elas sorriem no infinito? Quem poderá duvidar? Ali estavam os dois jovens, sentindo-se ambos arrebatados além das vulgaridades deste mundo, certos que as almas, que há muito se buscavam, tinham se encontrado finalmente, naquele doce instante. Na terra, força alguma os separaria mais. Porque, quando o amor paira acima das paixões comuns, sonhando apenas com gozos espirituais, torna-se tão poderoso que nenhum outro sentimento poderá vencê-lo. Se, na terra, não conseguir completar-se com o elo sagrado do matrimônio, na mais pura das aspirações humanas, que é crescer e multiplicar-se, realizarão, nos céus, o mais sublime dos himeneus. A união de dois espíritos que juntos seguirão a mesma estrada, na ânsia de coesos chegarem até o eterno e lá fundarem, no mais divino dos matrimônios, as suas luzes por todo sempre. Inútil seria resistir-lhes. A arma que possuíam era invencível. Nada pode com o amor que, purificado, sonha com o infinito. E assim, entregues ao seu mútuo êxtase, os dois jovens Seguarame com os olhos fitos no alto, juraram, em espírito, que se não fosse nesta terra, em qualquer lugar no espaço, não haveriam jamais de se separar. Então, Arthur falou manso. Nada temas, Ana Maria, porque sei, meu doce amor, que juntos, unidos, seguiremos o nosso ciclo evolutivo até Deus. Nada me disseste ainda sobre o teu noivado, porém, agora, ele não me preocupa. Porque sinto que viemos sempre juntos, um firmado no outro, de vida em vida, até aqui. Quem nos poderá separar, agora? Se unidos viemos, até hoje, unidos continuaremos até o final de nossa jornada. Algo me diz, amada minha, que se tens que se acertar com a grande lei, devemos estar juntos. Desta hora em diante, tua dor será minha dor, a tua alegria, a minha alegria, o teu viver, o meu viver. Vamos, querida. Dá-me a tua mão. Juntos, assim, seguiremos por toda a vida, tanto nesta terra como em outro qualquer mundo. Nada temas, meu amor. Vê como aquelas estrelas brilham. Também, um dia, as nossas almas unidas brilharão, na eternidade. E de mãos dadas, desapareceram na noite, sob o sorriso das estrelas. No espaço sideral, uma entidade, banhada de luz, orava ao Pai, agradecendo a vitória alcançada. Em sua volta, uma pleiade de espíritos erguia as vozes em coro, entoando hosanas de graças ao Eterno. Tinham vencido mais uma batalha contra os filhos das trevas. A entidade era o espírito de Joceline que velava, orando no infinito, por aqueles que deixara exilados na terra. Em meio à floresta, o tio Nicolau orava. Senhor, enviai à terra luz, paz e amor. No espaço, a pleiade de iluminados espíritos respondia em coro. Amém. Capítulo 28. Pressentimentos. Naquele fim de tarde, ao chegar em sua casa, Macário ouvia satisfeito o sucedido entre a filha e o noivo. Há dias, o velho jardineiro andava sem saber o que fosse alegria e, ao ouvir o modo como Ana Maria repelir o operário, seu coração pulsou quase feliz. Tomou seu banho, cantarolando e sentiu um grande apetite para o jantar que lhe preparara Dona Júlia. Porém ao assentar-se à mesa, reparou que a filha ainda não tinha chegado. Tanto ele quanto a mulher ficaram apreensivos com aquela demora. Jamais Ana Maria deixara de comparecer às refeições, principalmente esta noite. Com uma ruga de apreensões entre os olhos, o velho jantou sem o prazer esperado. Mal falou com a mulher. Esta, também preocupada, comia em silêncio. Macário, assim que saiu da mesa, foi sentar-se na pequena varanda, olhando os caminhos com ansiedade. Lá dentro, Dona Júlia,
presa dos seus afazeres, rezava pela volta da filha. As horas foram passando e nem sinal de Ana Maria. O jardineiro, já completamente assustado, sem atinar com a razão daquela demora, consultando a aflita mulher, foi buscar o sultão, e com ele saiu à procura da menina. Talvez, pensou, estivesse preocupando-se inutilmente, pois quem poderia fazer mal à jovem? Ninguém? Entretanto, sem dominar a aflição, andava apressado, procurando ver se distinguia o vulto de sua filha por entre as árvores. Estava assim apreensivo, porque, bem em seu íntimo, não depositava a mínima confiança em Miguel. Dona Júlia lhe dissera que ele tinha saído ao encalço de Ana Maria e apresentava estar bastante zangado. E ao pensar nisso, o velho jardineiro aumentava os passos. Os caminhos mal iluminados com a luz das estrelas dificultavam a sua procura. Sultão, aos saltos, acompanhava o seu dono. Nenhum sinal de perigo vinha da parte do animal, o que sossegava um pouco o Macário. Sultão era infalível em pressentir um perigo qualquer. Seu instinto jamais o enganara, pois por diversas vezes ele já demonstrara o sensível faro que possuía, e então, quando se tratava de sua dona, o seu instinto ainda mais apurado ficava. Naquela noite, como se desejasse sossegar o jardineiro, o cão saltitava ao seu lado, latindo satisfeito, sem a menor demonstração de temor. Apesar disso, Macário continuava preocupado, vendo o tempo passar, sem encontrar a filha. Temia que, fugindo do noivo, ela tivesse se afastado muito ou talvez tivesse subido até a montanha da floresta, em busca da palavra amiga e consoladora de tio Nicolau. Quem sabe se não estaria lá? Ana Maria era tão esquisita. Mas não. Ela jamais sairia para longe, sem prevenir os pais, pois bem sabia quanto eles ficavam agoniados quando ignoravam onde ela se encontrava. Sua filha era demasiado boa para que os pudesse afligir voluntariamente. Algo de anormal devia ter acontecido. E já cansado, desanimado da busca infrutífera, com a alma agoniada, ia voltando sobre os passos, quando o sultão começou a latir alegremente, correndo em direção ao rio, que passava um pouco à distância. O velho dirigiu-se para o lado que o animal tomara, esperando que a filha estivesse na pedra, local de sua predileção quando estava preocupada por alguma coisa. Já devia ter ido até lá. E, mais animado, seguia a direção do rio, quando notou que dois vultos se aproximavam, com o sultão pulando e latindo em volta deles. Macário reconheceu num dos vultos Ana Maria, e o outro quem poderia ser? E preocupado esperou que ambos chegassem mais próximo. Só então distinguiu, surpreso, que era Arthur quem acompanhava a sua filha. Meio intrigado, mas confiante no caráter dos jovens, o velho esperou que os dois explicassem o porquê daquele passeio tardio, muito impróprio, aliás, para uma moça noiva e noiva de outro. Que aconteceria se Miguel se surpreendesse ali, sozinhos, na calada da noite? Algo muito sério devia ter acontecido, para que eles, sempre tão corretos no proceder, agissem assim inconsequentemente. Ana Maria, ao avistar o pai, acenou-lhe com a mesma alegria de antes, fazendo o velho ficar feliz, tão feliz que esqueceu por um momento a inconveniência da presença de Arthur junto dela, naquele estranho passeio noturno. Quando os dois se aproximaram mais, a menina correu e se atirou nos braços do pai, beijando-o com aquela adorável espontaneidade de antigamente, que era a felicidade do bondoso jardineiro. Ele, entretanto, procurando mostrar que estava zangado, perguntou sério, dirigindo-se ao rapaz que olhava a Ana Maria abraçada ao pai, sorrindo feliz também. Onde estavam a uma hora destas, senhor Arthur? E a voz do velho soara desaprovadamente. Estávamos conversando, perto do rio, esclareceu o moço com franqueza. Está muito zangado, meu bom Macário? Não é propriamente isso. Bem sei que são ajuizados e confio no senhor tanto quanto em mim. Porém, não é direito que uma moça noiva fique conversando sozinha, tarde da noite com um homem,
mesmo que ele seja quase seu irmão. Tens razão, meu velho. Excedemo-nos. Mas, creia-me, fui culpado. Imagine que ao me aproximar de Ana Maria lhe causei um susto tão grande que ela chegou até a perder os sentidos. Ela? Por quê? Estás doente. Que tens, minha filha? Murmurou ele aflito. Sossegue-se, não tenho nada, paizinho. Apenas fiquei assustada e não sei como. Desmaiei. Não deves ficar temeroso por uma coisa que passou. Por que te assustaste ao ver o Senhor Arthur? A quem temias tu, meu anjo? Ao seu noivo, respondeu o moço intencionalmente. Ela temia Miguel. Temias Miguel? Mas não é teu noivo. Juro que não estou compreendendo nada. Nós explicaremos, porém há de nos prometer que não nos vai ralhar e também guardar segredo, por ora. Isso depende, respondeu com cautela o jardineiro. Depende do que vão me contar. E o velho, apreensivo, procurava ver o rosto dos dois jovens, na parca luz da noite, tentando ler em seus olhos a razão de tantos preâmbulos. Quebrando o silêncio que se fizera, Arthur revelou ao pai de Ana Maria o amor que unia os dois. O velho, surpreendido, em seu aturdimento não compreendia direito as palavras do jovem, apenas percebia que a sua filha, a noiva de um, jurara amar a outro homem. E isso, em seu julgamento, não estava direito, não era justo nem correto. E falando desta vez sério e zangado, perguntou: E o teu noivo? Que procedimento é esse, minha filha? Se amavas o senhor Arthur, por que noivaste com Miguel? Oh! Paizinho! Não compreendeu o que lhe contamos. Mas, não fique assim tão zangado. Nem parece o meu pai tão bom e compreensivo. E Ana Maria, notando que Arthur ia tornar a falar, fê-lo calar com um gesto carinhoso, e voltando-se para o pai, continuou. Nós, nem eu, nem Arthur sabíamos que nos amávamos. Apenas hoje compreendemos isso. Ambos estamos pesarosos pelo mal que vamos causar ao pobre Miguel. Porém, creia-nos, não tivemos culpa do que nos sucedeu. O amor foi mais forte que nós. Por favor, não fique zangado com sua filha. Logo mais explicarei, como já o fiz com Arthur, porque dei sim a Miguel. Não estou zangado, meus filhos, apenas surpreso e aflito, muito aflito. Porque noto que não perceberam ainda, como vão sofrer ambos com esse amor, falou o velho tristemente. Arthur replicou, sem perceber onde ele queria chegar. Sofrer? Mas, por que, se nos amamos? O Senhor é bom, é diferente dos demais ricos. Por isso não pode sentir a distância que existe do Senhor para Ana Maria, porém eu a vejo. Ela é filha de um humilde jardineiro e o Senhor é herdeiro do poderoso dono de todas estas terras que nos cercam. Bem vê que a distância é grande e intransponível, disse Macário desalentado. Não a vejo assim, meu velho, porque não meço as distâncias como está fazendo. Não meço riqueza. Meço apenas os dotes espirituais e destes a 1000 vezes milionária a sua filha. E levando a mão ao ombro do jardineiro, que tristemente olhava o chão, Arthur continuou. Ânimo, Macário, não fique assim acabrunhado. A posição de Ana Maria não servirá de empecilho ao nosso casamento. Devemos temer apenas a vingança de Miguel, quanto ao mais esteja tranquilo. Papai vai ficar satisfeito com o nosso amor, verá. Ele não é mais aquele homem orgulhoso de seus bens e de seu nome. Com a morte de minha irmã, muito mudou e para o melhor. Isso temos todos notado, meu filho. Mas, talvez nesse particular do casamento de seu herdeiro com a filha de seu jardineiro, ele não tenha mudado, e com certa razão. Não que considere Ana Maria indigna de ser sua esposa, não. Desculpe-me a franqueza. Ela parece tão filha do patrão quanto o senhor. De mim é que não tem nada. Oh, atalhou a jovem comovida, não repita isso.
se Arthur tiver orgulho de ser filho do Sr. Renoir, creia, não será maior do que o meu em ser sua filha. Bem sabe disso, disse ela com calor. Bem sei, meu anjo. E voltados para Arthur, Macário continuou. Tens razão, devemos ter receio de Miguel. Sinto nele uma alma vingativa e perigosa, devemos nos acautelar. Desde que o vi, senti um mau pressentimento que não sei definir. Ana Maria estremeceu, olhando aflita para o jovem. Este sossegou com o olhar, enquanto murmurava. Hoje mesmo conversarei com meu pai e amanhã falarei a Miguel. Não, gritaram ao mesmo tempo filho e pai. E Ana Maria correu para Arthur, suplicando-lhe. Eu te peço, por nosso amor, não falhas aquele homem. Ele te odeia. Vendo-a assim aflita, quase chorando de medo, esquecido da presença de Macário, estreitou-a com um braço ao peito, e com a outra mão lhe acariciava a cabeça, acalmando-a. E com ternura infinita, murmurava. Não fiques assim, atemorizada, meu amor. Poupa os teus nervos. Nada de mal me acontecerá, nem ao teu pai. Falarei com Miguel, porque este é o meu dever. E prometo que não me alterarei com coisa alguma desagradável que ele possa me dizer, pois bem compreendo a dor que vais sentir em perder-te. Eu a conheci. Foi horrível. Não, senhor Arthur. Eu mesmo falarei com ele, atalhou. Macário. Deixe isso comigo. Porém, Ana Maria, se desprendendo dos braços do moço, enlaçou seu pai, interrompendo a frase que ele ia dizer. Não, meu pai, quase gritou ela. Prometa-me que não falará com Miguel. Aquele homem tem sede de sangue. Eu é quem devo desfazer o que fiz. Sou a culpada do que está acontecendo, pois não houve forças de levar até o fim a minha expiação. Ouça, meu pai, o transporte que tive relacionado a mim, ao senhor e ao Miguel. E ela relatou o que lhe acontecera naquela tarde, na montanha da floresta. Macário a ouvia, em silêncio, e quando ela terminou, disse calmo. Pensei que o teu sim a Miguel se relacionasse a algo mais sério. Não te impressiones com uma visão que tiveste, porque, se em qualquer outra vida matei, nesta agora prefiro morrer a derramar o sangue de um semelhante. Quanto a falares com teu ex-noivo, não consentirei. Que diz a isso, senhor Arthur? Tens toda a razão. Surgiu-me uma ideia agora que, espero, resolverá esse dilema. Deixem-me falar com meu pai. Creio que ele se encarregará de Miguel, e assim Ana Maria não ficará preocupada. Assim seria acertado, meu amor. Mas se Sr. Renoir não combinar com o nosso casamento, que faremos, Arthur? Verás que meu pai vai se sentir feliz em tê-la como filha, Ana querida. Que ele se sinta tão feliz, quanto eu, Sr. Arthur, embora, creio, seja isso impossível, murmurou Macário. Essa frase foi como uma bênção ao amor de ambos. Os dois jovens compreenderam isso. E eles, comovidos, abraçaram o velho jardineiro, que sem se conter, murmurou chorando. Por que não nasceste filha de alguém mais digno de ti? Assim não sofrerias como irás sofrer agora com a oposição do Sr. Renoir ao teu casamento. Por quê? Só Deus sabe, Macário, respondeu Arthur com a voz embargada pela emoção. Quem sabe por qual desígnio veio ela alegrar o seu lar. Sempre ouvi chamá-la de seu raio de sol, portanto. Sim, tem razão meu filho. Ela sempre foi o raio de sol do nosso lar, foi ou será enquanto vida tivermos eu e minha velha. Espero que a deixe vir nos ver a miúde, não vá fazer como o Miguel, que ia levá-la para longe, pediu ele com humildade. Não fique assustado. De hoje em diante, a minha casa será sua casa. Como poderia roubar o seu raio de sol? Sou eu quem pede que me deixe compartilhar com você o seu calor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E os dois jovens abraçaram novamente o bondoso homem.
Sultão, compreendendo que o momento era cheio de felicidade, afagava os pés de sua dona, balançando a cauda de satisfação. Passado esse instante, em que aqueles três espíritos mais unidos se sentiram, dirigiram-se todos à casa do jardineiro, onde Dona Júlia os aguardava ansiosa, sem saber mais o que pensasse sobre aquela demora de Macário e a ausência de sua filha. Pelo caminho, combinaram que logo pela manhã Arthur viria lhes dizer o que combinara com o industrial. Nada diriam a Miguel, caso ele aparecesse, antes do moço falar com seu pai. Quanto a Ana Maria, não apareceria ao ex-noivo, por hipótese alguma, prometeu Arthur. Este, deixando a moça aos cuidados de seu pai, despediu-se dele e de Macário, no portão do pequeno chalé, devido ao adiantado da noite, tomando a direção de sua residência. Ia tão feliz, que só tinha palavras de agradecimentos para Deus, por lhe ter concedido o amor de Ana Maria. Olhava as estrelas e sorria. Sensação de força e calma tomara-lhe conta da alma. Sentia que por aquele amor seria capaz de transpor todos os obstáculos que se interpusessem entre ele e sua amada. Quando ia passando no jardim notou que alguém estava assentado num de seus bancos, e ao se aproximar reconheceu que era seu pai. Frances estava de olhos fitos na noite estrelada, como embebido em seu esplendor. Só notou a presença do filho, quando sentando-se ao seu lado, perguntou: "Não venho interromper a sua meditação, meu pai?" O industrial suspirou, como se despertasse de um sonho, fitando em Arthur o seu olhar profundo, respondeu: "Foi Deus quem te mandou, meu filho. Como ansiava por tua presença." "Por quê? Qual a razão dessa ansiedade tão grande?" estranhou o jovem. "Ainda hoje pela tarde estivemos juntos." "Sim, Arthur. Mas quão separados ainda estávamos!" murmurou ele com tristeza. "Enganas-te. Desde o momento em que notei quão mudado estava, creia-me, vivo em completa comunhão espiritual com o Senhor, e sentindo-me feliz em vê-lo corrigindo os enganos que praticara outrora. Tenho procurado sanar, em parte, o mal que pratiquei. Porém, penso que talvez um deles me seja impossível remediar. Não encontro saída para ele." "Qual, meu pai, posso sabê-lo?" "Por ora, não, meu filho. Quero tentar sozinho resolvê-lo. Talvez ainda consiga, com a graça de Deus, evitar que ele seja concretizado de todo." "Então, depois falar-te-ei", esquivou-se o industrial. "Não insisto, assim que for possível o senhor me contarás." E mudando de assunto discretamente, Arthur continuou: "Desejava falar-lhe algo que me diz respeito, que me interessa. Estou a teu inteiro dispor, meu filho. Podes falar com toda a confiança em teu pai. É assunto muito delicado, creio mesmo que vai ficar aborrecido. Venho cumprir com o que disse certa vez, quando me propôs casar-me com a filha do conde Salvatori, lembra-se?" "Não me lembro o que disseste naquela ocasião, a não ser que recusaste a minha proposta, do que hoje dou graças a Deus." "É sobre algum casamento que queres me falar?" "Resolveu casar com alguma moça de nossas relações?" "Estou surpreso, meu filho. Porque ainda hoje à tarde me afirmaste que não pretendias mais casar-te. Por que mudaste tão rapidamente de ideia? Se for isso que vais dizer, não sei o que pensar, realmente. Apesar da minha afirmativa hoje à tarde, é de um casamento que venho lhe falar. Sinto que vou decepcioná-lo, mas prometi-lhe um dia, que quando encontrasse aquela quem amasse e por quem fosse correspondido, viria lhe dizer. E foi por isso que interrompi a sua meditação de ainda há pouco." "Quem é ela, meu filho?" "Não podes imaginar o quanto estou ansioso em lhe saber o nome", murmurou o industrial. "O seu nome?" "Ele muito simples e muito seu conhecido. É a Ana Maria, a minha amiguinha de infância", murmurou sem a menor indecisão. O espanto de Frances chegou ao auge. Estava confuso.
sua mente deixara de funcionar normalmente. Arthur esperou que seu pai falasse, já meio apreensivo com seu estranho silêncio. Porém, jamais pudera pensar que a resposta fosse aquela. Dou-vos graças, Pai de bondade, orou ele, olhando o infinito. Vós tivestes compaixão de vosso indigno filho, obrigado Senhor. Agora sim. Sei que estou perdoado. O moço, sem compreender aquelas palavras e a razão delas, perguntou surpreso. Que faz o Senhor? Por que está orando? Não estou compreendendo, meu pai. Oh, filho. E jamais conseguirás fazê-lo. Porque sempre foste puro e bom. Não poderás compreender como a criatura humana é capaz de descer ao mais baixo dos abismos. Eu compreendo, filho, porque infelizmente atingi a esse ponto, levado pelo remorso de meus atos, apenas quando estava me atirando nele, a voz de tua irmã salvou-me, carinhosamente. Em toda a minha vida, jamais deixarei de dar graças a Deus, pelas mercês desta noite. Mas, meu pai, ainda não percebi de todo. Porque orou quando lhe participei o meu amor por Ana Maria. Porque, filho, era esse o erro que eu cometera e não sabia como saná-lo. Vens no momento exato, quando suplicava ao Pai uma inspiração para remediar o mal que fizera, confessar-me que és amado e que amas aquela que forcei a noivar com outro, sabendo de antemão que havias de sofrer. Compreendes agora, meu filho, a minha gratidão para com Deus? Sim, meu pai, percebi. Porém, não deve ficar com tanto remorso por esse noivado. Hoje compreendo que ele se prendia a uma imposição, a uma satisfação que o espírito de Ana Maria devia ter para com o de Miguel. Creio que de qualquer maneira ele se teria realizado. Foi como uma provação tanto para o meu espírito tão falho, como para o de Ana Maria. O Senhor foi um simples instrumento, nada mais, portanto não tenha remorso. Esse noivado talvez fosse necessário para o nosso melhoramento, concluiu o jovem. Como és bondoso e quanto és esclarecido. Quanto ao teu casamento, tens a minha bênção e a tua noiva também. Agora sinto que nasceram um para o outro. Sim, também o sinto, meu pai. Porém desejava lhe solicitar mais um favor. Desta vez é a respeito de Miguel. Gostaria que o senhor falasse com ele, desfazendo o compromisso que o prende a Ana Maria. Meu pai faria isso por nós? Sim, logo pela manhã. De modo algum consentiria que falasses com ele. Parece-me que Miguel não se conformará tão facilmente em perder Ana Maria. Temos que agir com o máximo de prudência. Sinto que é um sujeito muito perigoso, aquele. Macário queria lhe falar pessoalmente, mas não consenti. Tenho-lhe a dizer que o velho jardineiro fez o possível para evitar o meu amor por sua filha. Ele é dono de um caráter de escola. Já o percebi. Apenas desejo que ele abandone a jardinagem. Mas sobre isso falaremos depois. Temos que pensar primeiro em Miguel. Logo pela manhã tens que trazer Ana Maria para nossa casa. Aqui ficará mais protegida da ira do operário. Vê, filho, quanto mal podia ter evitado. Dominado pelo orgulho atirei aquela menina às mãos daquele infeliz. E agora, que farei para evitar uma nova tragédia? Só Deus sabe. Quanta razão tens para me odiar. E no entanto, vens me pedir, como se eu fizesse um grande favor em te ajudar, quando essa é minha obrigação. Oh! Arthur, hoje, tudo faria para te ver feliz com a mulher a quem amas. Caso um dia eu falte, peço-te apenas que continues o que planejamos. Eu prometo. Mas não pense em morrer agora, quando tão necessário ainda é neste mundo. Voltando a Miguel. Deus há de nos ajudar. Amanhã, se tiver tempo, irei falar com tio Nicolau. Ele nos ajudará com suas preces. Estive com o ermitão, hoje, meu filho. Que homem é ele realmente? Disse-me que isso que nos está acontecendo é um ajuste de contas, porém que elas não seriam ultrapassadas.
Eu confio nele, meu filho. Alegro-me em sabê-lo, meu pai. O tio Nicolau há muito que me disse isso também. Mas não devemos esquecer que entre a prece de um santo na terra e as dos espíritos iluminados, nos céus, há o livre-arbítrio dos homens. Sim, tens razão. Lembro-me que Joceline me disse que quanto mais ignorante o espírito, tanto mais abusa da liberdade de que dispõe. Confiemos em Deus, entretanto. Amanhã falarei com Miguel. Agora, se o Senhor o permite, vou levar a notícia de meu noivado à minha mãe. Temo que ela não receba com tanta alegria, quanto o Senhor. Deixa isso comigo, também, interrompeu o industrial. Quero eu mesmo lhe participar o teu noivado. E levantando-se, acompanhando o filho, dirigiu-se para casa. Arthur deu razão ao pai. Assim seria melhor. Ele sozinho advogaria melhor a sua causa junto à sua mãe. Arthur, ao deixar o pai, foi esperá-lo na biblioteca, junto de seus livros. E tirando de uma de suas estantes um volume qualquer, procurou matar o tempo, lendo, enquanto o pai, junto à sua mãe, participava o seu grande amor, amor de seu filho, de seu herdeiro pela filha do seu velho servidor. Como tudo aquilo parecia um sonho. Que estranhos eram os desígnios de Deus. Parecia impossível, irreal, que aquele que tanto odiara a sua Ana Maria fosse agora o primeiro a se sentir feliz com seu enlace com ela. Mas isso já era um fato consumado, e fora fruto de sua irmã, de Joceline. Porque fora o seu espírito que transformara o seu pai daquela maneira tão prodigiosa. Que do alto ela continuasse a derramar sobre ele a sua luz tão benigna, sobre aquela alma tão merecedora de paz e perdão. Nunca pensara que a missão que ela se impusera tivesse êxitos tão rápidos e surpreendentes. Que espírito iluminado era Joceline! Que ele protegesse o seu amor, também. E procurando se absorver de todo na leitura do livro, Arthur aguardava confiante a volta de seu pai. Na casa do jardineiro, Ana Maria adormecera com o nome de seu amado nos lábios, enquanto fora, na pequena sala, Macário e Júlia velavam. Este relatara, quase em surdina, o amor de sua filha pelo filho do poderoso patrão. A mulher o escutara apavorada. Seu coração de mãe e esposa pressentiu naquele amor que julgava loucura, uma enorme tragédia. E sem falar, temendo revelar ao esposo que de negros presságios amarguravam-lhe o espírito, tomou de um velho rosário e começou a rezar, correndo-lhes as contas com os dedos nervosos, esconjurando o perigo que sentia rondava-lhe o lar. Agora, não era mais um alegre passarinho que ouvia cantando-lhe n'alma, e sim um triste corvo, crocitando, crocitando. Macário, sem se recolher ao leito, adormecera ao seu lado. Do quarto de Ana Maria, vinha um leve ressonar. Apenas Dona Júlia desperta, presa de terríveis pressentimentos, velava orando em seu rosário. Capítulo 29. Rosa Renoir. Quando o industrial penetrou nos aposentos particulares de sua esposa, ela estava assentada diante de uma escrivaninha, tomando uns apontamentos sobre a escola operária, que agora orientava com grande entusiasmo. Antes vivera produtivamente, entregue às futilidades de seu meio social, passando pela vida sem deixar nada de útil, nada que pudesse servir como salvo-conduto em outras vidas. Depois que Joceline falecera, impelida pelo remorso, entregara-se a uma autoanálise de seus atos e sentimentos e constara que não havia muito do que se orgulhar. Tinha sido mãe pouco cumpridora de seus deveres. Uma esposa que jamais se preocupara em elevar o nível moral de seu companheiro, influenciando-o para o bem. Procurara sempre ignorar que, além das fronteiras de seu lar, existiam outros lares, onde seus semelhantes viviam sofrendo ao desamparo. Sentir apenas o lado agradável da vida e quando uma provação viera lhe bater à porta sob a forma do nascimento de sua filha, sentira-se infeliz, não por amor àquela, mas pelo orgulho, por sua vaidade ferida. Jamais a perdoou por seu aspecto disforme. Ela viera apenas para humilhá-la.
fora ludibriada pelo destino. Apenas quando viu Jocelyn em seu leito de morte, compreendera tardiamente quanto fora mais cega. Não soubera ver a perfeição da alma daquela que escondia as suas virtudes em tão feio envoltório. Como a fizera sofrer com a sua impaciente revolta, com o seu desagrado, quando procurava por meio de lindos vestidos e belas joias, encobrir a sua fealdade. Tão desesperada ficava por ver quão inútil era o seu esforço, que às vezes, perdendo o controle, lastimava-se em sua presença, queixando-se e culpando-a pela sua falta de atrativos. Certa vez, ela lhe replicara, com os olhos lacrimosos, naquele modo simples e ingênuo: perdoe-me ter nascido assim. Não fique tão zangada comigo. Deus não quis que eu fosse bela. Por que não aceita sem rancor ter uma filha feia? Não adianta me enfeitar tanto desse modo, além de aleijada, fico grotesca. Conforme-se mamãe, como eu me resigno, Deus sabe o que faz. Como sentira-se envergonhada, diante daquela lição. Lembrava-se que foi depois disso, que ela ficara retraída, evitando magoá-la talvez, com a sua presença. Perdera também aquela alegria despreocupada tão comum às crianças. Ao vê-la morta, todas essas lembranças aumentavam-lhe o remorso, causando-lhe o fim de sua mocidade. Seus belos cabelos embranqueceram e fugiu de seu rosto aquele frescor que lhe dava um ar tão moço, apesar da idade. Vivia aprisionada pelo remorso, quase sucumbindo sob as suas garras, quando lhe viera arrancar desse mórbido estado o seu marido, procurando interessá-la em seus novos empreendimentos.